dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio do Investimento Aberta, hoje com o meu amigo Eduardo Dota. Tudo bem, Dota? Tudo bom, Hudson? Como é que prazer você tá? estar aqui com vocês. Tranquilo, graças a Deus tudo bem, muito trabalho, né? Que é ótimo nesse momento de mercado. É um prazer estar aqui no programa, poder colaborar, fazer esse bate-papo tão agradável e espero que produtivo com você. Não, com certeza, não tem a menor dúvida que vai ser produtivo. Quem é Eduardo Dota? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, Eduardo Dota, pessoal, advogado, né? Hoje, no mês passado eu fiz 30 anos na área do direito, desde o primeiro ano de faculdade, trabalhando até hoje. Começou com o jovem aprendiz, né? Comecei novinho no estágio, passei pelo Tribunal de Justiça e depois eu resolvi, mesmo estando no Tribunal de Justiça, que minha vida não era prestar concurso e na verdade estava no mercado, né? Eu sempre gostei dessa questão de aliar o direito e a economia, então ter um pé no mercado financeiro. Sempre, na verdade, até no vestibular eu estava em dúvida, né, se fazia direito, economia ou administração de empresa. Olha, bem, tudo ali, né? Uma meiuca ali, né? Voltado, e acabei tomando a decisão, né, de estar fazendo direito, mas nunca larguei a vontade de estar com o pé também no mundo dos negócios, finanças, e aí eu acabei, né, no fim da faculdade, começando um estágio, um escritório de advocacia voltado, né, principalmente a direito bancário, na época não tinha, né, já tinha alguma coisa de mercado financeiro, óbvio, né, CVM está aí desde 76, Isso. Mas eu me formei para 97, então era um pouco incipiente. O mercado de capital nessa época era bem fraquinho, o começo da abertura, das privatizações, e aí era até meio na moda, né, falar em mercado de capitais, aí você teve também a expansão dos valores imobiliários, uma atuação maior da CVM, e aí eu resolvi entrar de cara nisso, né, e aí trabalhei nesse escritório por 14 anos. Nossa, fiz uma carreira. Fiz uma carreira, cheguei a sócio e depois eu cheguei na constatação de que eu queria estar mais voltado ao mercado de capitais também, um escritório mais especializado. Acabei montando a DDL, né, onde eu estou até hoje. Estou na DDL desde 2011. Estou lá há 12 anos já, né, atuando. Você é fundador, sou né? um dos sócios do escritório, fundador. Eu trouxe um pessoal, uma galera que já trabalhava comigo, que também tinha esse mesmo propósito que eu queria. Nesse meio tempo, né, além de tocando, né, na advocacia, eu fui entrando para a carreira acadêmica, né, então sempre tive também um prazer de estudar, de conhecer mais coisas, e nesse prazer de estudar fiz uma pós-direito empresarial primeiro, depois eu fui fazer um LLM, né, como se fosse um MBA da área jurídica, fiz no INSPER, né, um LLM em Direito do Mercado Financeiro de Capitais, e lá eu encontrei mais ainda, né, esse prazer pelo estudo do mercado financeiro de capitais e me aprofundei mais. E aí aproveitei o curso para fazer a minha monografia, dissertação, e terminando publiquei um livro, né, eu escrevi sobre a responsabilidade dos administradores e gestores de fundo de investimento. E aí nisso, né, acabei publicando, o livro acabou tendo, né, você não tinha muita publicação na época, na verdade você tinha, até hoje tem pouca. E aí nisso aproveitei um convite do professor Jairo Sadi, né, que coordenou a criação do INSPER Direito, para participar da coordenação no início, né. Eu entrei isso em 2005, fui participar da coordenação, auxiliando professores, e já nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de dar as primeiras aulas. Eu entrei no INSPER sem saber da aula. Olha, só aprendeu lá, Olha. Eu tive que aprender na raça, mas tive grandes professores lá dentro. Estava conversando com o Rocha agora há pouco, o André Camargo, o próprio Jairo Sadi, Valdir também, que é professor, Valdir Pereira, que é professor, e fui aprendendo, pegando o traquejo e desenvolvi com eles. Comecei em 2005, né, dar aula, principalmente na grade de fundos de investimento, e estou lá até o presente momento, né, 2023. Hoje eu dou aula de fundos de investimentos, coordeno um curso de fintech e dou aulas também sobre outras questões de estruturação, de operações, né, contratos bancários, operações também. Então eu estou nesse mundo, né, já há um tempinho. Você está com o pé na canoa ali. Apesar de jovem, né? Um jovem? Você começou a pena, não era aprendiz? Apesar de jovem, alguma experiência já de mercado. Então adoro falar sobre esses temas, né? Gosto muito de advogar, mas também gosto muito dessa parte acadêmica. A gente não consegue, como você, eu não consigo largar o pé da academia. Bem, a gente faz bem, areja demais. Academia. Você se mantém jovem, né? A melhor coisa, uma das melhores coisas que tem da aula
é que você falou, Areja, cara, você está sempre envolvido, você está pegando o espírito do momento, deixa com aqueles jovens lá, você é um outro linguajar, outras preocupações, né? Muito bacana. E eu gosto, assim, é desafiador, né? Então você não sabe a turma que você vai encontrar, principalmente na pós. Às vezes chega gente com senioridade igual a sua. Já cheguei a ter professores até com mais experiência. Então é um desafio constante. Isso areja muito, te desafia e te instiga, né? Eu acho que quando você perder essa vontade de estar instigado, desafiado, é melhor parar, né? Então, por enquanto tem muito disso e eu adoro, né? Tem as coisas acadêmicas, né? Sempre tem um trabalho extra, corrigir prova. Mas a parte, aquela sensação, né? O impacto da sala de aula é muito bom. Você deve ter sentido falta na época da pandemia. A sala de aula é bom, né? A sala de aula é muito bom. Online perde, né? Eu acabei me desenvolvendo no online, curti também, mas não é a mesma coisa. Não, também é curtir no final. Convivência. Você chegar ali, ouvir o que as pessoas estão... Qual o cochicho do momento? Exatamente. Quais são as palavras? Quais são as preocupações, né? E a interação, você olha no olho do aluno, você percebe melhor aquele que não está entendendo e você consegue retomar, trazer um conceito. Acho que as pessoas estão mais à vontade, estão mais ligadas também. Não, com certeza. É diferente. É outra coisa. Eu acho que isso nunca vai acabar. Não, tomara que não. Elas têm que melhorar, na verdade, né? Exatamente. Agora, vamos começar a conversa sobre o mercado de capitais pelo primeiro ponto, que é o seguinte. Como é que você hoje está olhando o mercado de capital brasileiro? Antes de aprofundar sobre os produtos e tal, e como é que você está olhando o mercado de capitais hoje? Então, evoluído assim, o que você acha que nesses últimos anos, assim, o que você está achando? O que eu vejo hoje, Wilson? Eu vejo o mercado de capitais que tem algumas oportunidades para capitalização. A gente sabe que o mercado de capitais surgiu ao lado do mercado financeiro para financiar qualquer atividade econômica, né? Enquanto você tem uma relação de débito, você está lá tomando dívida, na outra você tem emissão de participação efetivamente. Eu vejo que o mercado de capitais, a gente teve no passado recente grandes oportunidades, principalmente de abertura de capital de empresas que eram fechadas. Eu vejo que no presente momento, no momento pós-pandemia, incertezas políticas, incertezas econômicas globais inclusive, a gente teve uma fechada de janela para IPO, para abertura de capital de empresas. Não que isso não vá surgir, mas a gente teve realmente um ano difícil. Exatamente, uma Selic que atrai investimento mais conservador. Por outro lado, o que a gente vê? Uma volta do mercado de capitais em outros nichos. Então, assim, se não tem abertura de empresa, tem empresa colocando debênture no mercado. Está indo bem, né? Está indo bem, teve uma volta, a gente esperava uma volta até maior, mas está tendo. A gente tem os fundos também com emissões de cota, então o FDIC continua, a gente tem o FIAGRO aí no mercado, a gente tem bastante FLIP também para reestruturação societária, a gente tem emissão de LCA, LCI e LCA é um produto mais bancário, mas dos CRIs, dos CRAs, tanto para mercado imobiliário como mercado do agronegócio. Então o mercado de capitais ele deu uma enfraquecida na pandemia, como tudo, né? E a gente vê um retorno, ainda bem, porque é uma fonte importantíssima de financiamento, apanha ainda para renda fixa e títulos do Tesouro, porque tem aquela taxa de conforto, aquela zona de conforto de você investir na Selic, cuja oportunidade está alto do investidor, mas a gente vê o investidor se deslocando para papéis alternativos, não somente a Selic, apostando numa possível queda. Então você vê o CRI ser um sucesso por isso, ele vai te deixar uma longevidade maior de uma taxa atrativa, né? Então a gente vê no mercado ainda essa possibilidade e espera que o mercado também tenha uma possibilidade para oferta de ações. Então, assim, penalizou muito a Selic, penalizou também alguns eventos. A gente tem alguns eventos como Americanas, agora essa semana de Magalu também. De repente a gente tem hoje Americanas, Light, Marisa, Magalu também na semana, né? Magalu essa semana com esse negócio. Exatamente. E aí o investidor já é cauteloso, ele fica, porque assim, quando você tem uma falta de credibilidade, uma demonstração contábil, não que ele vá generalizar para todas as companhias, mas o valor, a ação daquela companhia começa a ter um valor mais relativizado. Ele fala, mas será que vale aquilo? E aí você tem um movimento de queda, de depreciação, afeta o mercado de capitais. Então esses eventos acabam afetando. Mas eu acho que o ponto-chave que você falou, o desaquecimento da economia, e é a Selic. Selic alta, o mercado de capitais é difícil andar, especialmente em risco novo.
né, que seria o quê? A absorção de uma ação de uma empresa que está querendo se provar no mercado de capitais. Então, a janela de oportunidade seca. Então, o que a gente vê? Né? As empresas que querem captar no mercado não abrem o capital, mas emitem outros títulos para fazer uma capitalização. Mas também nessa taxa é penalizador também, né? Porque o custo de capital vai lá para cima. Vai para cima. Não é qualquer empresa que consegue, né? Não é. Uma emissão tem que justificar uma taxa maior que a Selic. O problema que a gente vê também é que assim, a expectativa de uma queda maior de juros vai diminuindo, né? Porque a gente tem algumas incertezas, e aqui não entra em viés político, mas é uma análise meramente econômica, apesar de ser advogado, né? Na minha análise, você tem uma possibilidade de queda da Selic, mas vai diminuindo essa possibilidade, né, diante de incertezas econômicas. Agora, o lado bom também, a gente está tendo uma apreciação do real frente ao dólar. Né? Impressionante, né? Tomara que isso consistente, isso ajuda. Né? Embora vai estabilizando no patamar de 4,70 a 4,80, né, que também é penalizador também. Penalizador. Me diga uma coisa, Otávio, securitização. Fala um pouquinho de securitização. A gente tem um marco novo de securitização que acho que é de 21, né? Sim, ou de 22. 22 a resolução 60 da CVM. Como é que você está vendo o mercado de securitização? Porque é uma grande oportunidade. Tem muita empresa que não conhece os instrumentos, tem FDIC que você pode usar, tem CRI, tem CRA. Como é que as empresas estão descobrindo? A gente fala muito. Depois vamos falar de FIAB, mas vamos falar, porque FIAB tem até uma regulação nova que está em audiência, né? Sim, está um 75 e uma nova que foi colocada em audiência semana passada ou retrasada, agora me fala a memória, que é para estabelecer algumas normas específicas de FIAB. Para FIAB. Mas como é que você acha esse mundo de securitização depois do marco da securitização? Eu acho que melhorou. Tá? O marco de securitização já era muito firme no mercado. Quando veio a resolução 60, né, e criou algumas possibilidades, por exemplo, um certificado mais genérico, né, o que você tem até o marco? Você tem CRI e CRA basicamente no mercado de securitização e debêntures financeiras. Então, quem vai securitizar uma dívida de banco, por exemplo, vai colocar uma securitizadora que vai fazer uma debênture financeira. Quem precisa securitizar um crédito imobiliário, com lastro imobiliário, vai emitir um CRI via securitizador. Agronegócio CRA. O que a 60 criou? Uma possibilidade de certificado genérico, certificado de recebível, CR. Então a letra diminui ainda. É bacana isso porque ele cria, por exemplo, quando a gente fala de FDIC, a gente tem um lastro super amplo. Vai depender da política de investimento do fundo, do filtro que aquele fundo fizer, onde você vai endereçar, em qual setor econômico você vai endereçar o FDIC. Quando você cria um CR, você cria uma possibilidade parelha. Então ele não vai securitizar necessariamente financeiro, imobiliário e agronegócio. Então prestação de serviço, outros ativos subjacentes que poderiam ser securitizados. Aquelas duplicatas, por exemplo, comerciais, poderiam ser empacotar no CR, por exemplo? Poderia. Você coloca, fazer uma oferta de CR no mercado e está emitindo. E é um mercado que a gente vê, né, no CRI, no CRA já se consolidou, no CRI não para de crescer, a gente tem tiveram questões aí econômicas, como a gente já falou, mas os CRIs estão evoluindo no mercado. Tá? E teve uma compreensão pela CVM, né, não dá para dizer uma elasticidade no conceito, mas ela começou a compreender mais ativos imobiliários como sujeitos ao CRI, e no lastro também do agronegócio. Então tiveram alguns cases de mercado que falavam, poxa, mas o CRA ele só pode securitizar, né, um lastro que seja puramente da fazenda, ou puramente da criação de pecuária, por exemplo, e não. Então, na cadeia do agro, você tem o quê? Créditos de armazenamento, você tem créditos depois do processamento do produto do agronegócio. Então, a CVM começou a admitir esses outros ativos, esses outros recebíveis como lastro. Um leading case, por exemplo, foi a análise do CRA no McDonald's, é o outro. Burger King, que não foi admitido, depois a CVM veio admitir. Na primeira vez ele não foi admitido, né? Exatamente. Aí eles entraram já com recurso, se não me engano, né? Exato. Que a área técnica tinha dito que não dava, entraram com recurso, se não me engano. Com recurso e depois foi admitido. Então é interessante esse aumento, porque você vai ter uma janela maior dentro do mercado de capitais. E aí essa resolução, né, 60, a CVM mudou, né? Até hoje tem instrução, né? Resolução, mas eu tenho um cacuete de muitos anos que está falando instrução. E ela abriu o quê? Né? Ela melhorou questões de transparência, disclosure, né, para os investidores, questão do patrimônio de afetação.
Então você ter securitizadoras que trabalham com patrimônio de afetação e outras que não, mas você privilegiar, né, esse patrimônio, por quê? Né? Se tiver uma quebra da empresa que foi para a securitização, ela não atinge aquela emissão. Tá. Então a gente teve, por exemplo, o que viabilizou o crescimento do mercado imobiliário via mercado de capitais? Justamente isso. A gente tem um leading case também, que foi em call no passado, quebrou todas as obras e ninguém recebeu. Hoje, uma construtora, incorporadora quebra, aquele patrimônio de afetação não é atingido. Então, aquele ativo fica segregado, não é atingido por dívidas trabalhistas, fiscais, cíveis, bancárias que aquela empresa tem. Isso facilita bastante também o desenvolvimento do mercado. Nossa, você lembrou da Encol, rapaz? Eu lembro da Encol, na época eu morava no Rio, né? Tinha um monte de prédio. Mais de 5.000 unidades espalhadas que não entregou. No Brasil, né? Nossa, Deus do céu. E hoje em dia tem até aquele seguro obrigatório, você compra um apartamento. Para mim, para quem pega esse financiamento, e assim, que facilitou, porque assim, o investidor também que põe grana, que põe dinheiro e subscreve, né, um investimento desse, via certificado, via cota do fundo imobiliário, por exemplo, ele vai apostar nisso, fala, eu não quero correr o risco do comprador final não honrar o fluxo de caixa da operação, porque foi contaminado pela empresa. Então, patrimônio segregado, patrimônio de afetação é muito importante. Não, até dando show de bola, no mercado de capitais nos últimos anos, a CVM entupiu a gente de regra, mas são todas boas, né? São todas boas. São todas boas, né? A CVM a gente tem que destacar, né? Ela teve um trabalho, né, em poucos anos, se a gente analisar, ela reeditou normas, revisou normas, estruturou normas, como a 175, por exemplo, dos fundos, que foi a resolução, né, do ano passado, com efeitos para esse ano que vem também, revisitando a indústria e modernizando, né, e dando mais acesso ainda para o público investidor. Acho que essa é a meta, né? Democratizar. FDIC agora vai poder ir para varejo. O que você tem visto aí? Cara, eu acho muito bacana. O FDIC, principalmente nos momentos. Eu sou fã de FDIC também. É um case que deu sucesso, deu liga, né, no mercado. E é uma possibilidade, principalmente nos momentos de Selic baixa, de você ter uma renda fixa, né, mais segura. Sempre bom, né, investidor, e eu acho bacana o varejo para o FDIC não ficar só no qualificado, no profissional como era antes, porque é uma possibilidade dele diversificar. E sempre aquele cuidado, né, você quando comprar a cota de FDIC, ver quem é o cedente, né, qual é a empresa que está cedendo. Se for um FDIC, por exemplo, multicedentes, sem um risco concentrado num determinado cedente, você tem menos risco para o investidor de mercado. Então essa análise é sempre importante. Mas eu acho um baita produto, tal qual o crédito privado, o FDIC, né? Tanto que tem alguns FDICs que você não consegue entrar, né? Eles são fundos fechados, emite cota no mercado, sua maioria é fundo fechado, você subscreve, né, numa emissão, numa oferta pública de cota de fundo, subscrevendo, amortizou as cotas. Aí no secundário, às vezes a movimentação é pequena, porque você tem FDICs com muita qualidade, o cara não quer sair da cota, né? Está ganhando 1,5%, por exemplo. Eu nunca vi um diagnóstico bom. Por que o mercado, quer dizer, tem isenção tributária, ok. O fundo imobiliário voa, né? No secundário. Voa no secundário. Tem muito trade, né, de secundário, ele admite uma liquidez maior. E a maioria dos fundos, eles têm listagem, né? Essa questão do fundo ser ou não listado. O fundo imobiliário, ele decolou nisso. Decolou mesmo, né? E ele tem um lado bom e tem prós e contras isso, né? Porque muita gente às vezes pergunta, ô Dota, eu comprei a cota do fundo imobiliário, o valor da laje não mudou, mas a cota do meu fundo mudou. Você tem trade, né? Você tem um mercado de especulação. Então, às vezes, é a paciência da pessoa esperar até a finalização do fundo, ganhar os dividendos, aluguéis, os dividendos são pagos, e, né, esperar o fundo inteiro, mas o valor da cota é possível. Mas é até aquelas coisas, né? Que nem ação, né? O valor de ação. E a ação, ela vai, às vezes, dependendo da ação, vai ter um vol menor, uma volatilidade menor, porque é um ativo bem consolidado. Então, amadurecendo, né, o produto fundo imobiliário é um produto muito bom. A ideia dele é excelente. Não, o pagamento de dividendo periódico acaba, né? Tiver mais de 75 cotistas, né? Isso aí, 175 também mudou, era 50, foi para 75. Então, se tiver uma pulverização de cotistas, você vai garantir a isenção na distribuição de lucro, na rentabilidade da cota. Isso é ótimo. O que eu espero, assim, eu sou entusiasta, né, de fundo imobiliário, principalmente como falo até de poupança, aposentadoria, né?
E o que eu espero é um amadurecimento com uma base de investidor maior, e isso você reduz a volatilidade, você mantém mais o preço. Agora, depende muito da economia. Né? Você tem fundo imobiliário, por exemplo, de galpão, que vai bem por enquanto, shopping center deu uma caída, aí depende do shopping. Laje, a gente teve a pandemia, apoiou demais, pode ser que melhore, então depende muito da economia. Mas isso que você está falando é importante também. O investidor tem que olhar o que ele está comprando, né? Os lugares são muito diferentes. Você falou, a laje é uma coisa, galpão logístico é outro, shopping é outro, papel é outro. Hudson, um negócio, cara, por exemplo, você tinha fundo imobiliário de agência de banco, sempre decolou. E era um mito, né? Você falar, poxa, fundo de agência de banco, eu tenho garantia de locação de tantos anos. O que está acontecendo no sistema financeiro? O banco parando de ter agência. Então você tem um movimento primeiro das fintechs, né, totalmente digital, pressão dos bancos digitais, a necessidade dos bancos tradicionais reduzirem custo. Um dos movimentos mais lógicos é a diminuição drástica do número de agências. Muitos fundos imobiliários penam com isso. Porque agora... A locação está devolvendo. Mas tem multa, mas devolve imóvel. Não tem, né? No fim das contas, o fluxo de caixa vai ter multa, tá bom, mas cadê o meu fluxo de caixa para todo mês? Então é uma análise constante, né? E quanto mais aquilo que a gente fala, né? Às vezes a pulverização não garante uma rentabilidade tão alta, mas garante segurança. Você não tem um risco alocado. Então, tem fundo por exemplo, imobiliário indo muito bem, que é os fundos imobiliários de papel. Ele não tem exatamente uma obra, né, uma SPE imobiliária dentro do fundo, por exemplo. Mas ele compra CRI, ele tem vários ativos lá dentro, né, e nisso ele faz um mix ali que dá uma rentabilidade boa com bastante segurança. Né, segurança de menor volatilidade, exatamente. É diversificado, né? Fica mais... Muito diversificado. A gente falou de FDIC, falou de fundo imobiliário. E os FIPs, hein? FIPs a gente vê também no mercado, tá? O que se vê mais está muito ligado à reforma tributária, principalmente. Então, um movimento, né, de grandes investidores, né, de detentores de patrimônio, de companhias, querendo migrar ou a companhia ou o patrimônio, né, para dentro de um fundo, e isso até imaginando algumas mudanças da reforma tributária ou principalmente sucessão. Então, usando o FIP como veículo, né, de planejamento tanto tributário como sucessório. Tá? Então você consegue, por exemplo, colocar uma pessoa jurídica dentro de um FIP, geralmente sociedade anônima, você coloca dentro do FIP, ele vai distribuir o resultado da empresa dentro do FIP, tá? E esse resultado vai para os cotistas. Então, que fórmula tem sido criada? Né? Geralmente um FIP e um fundo multimercado em cima. Nesse FIP você vai ter a empresa, no multimercado você vai alocar o demais do patrimônio. Quando esse fundo distribuir resultado, ele sobe para o fundo multimercado, continua não tributado porque é entre fundo, e aqui a pessoa gera o patrimônio. Então a gente vê muito, né, FIP, Fundo de Investimento em Participação, fazendo esse movimento, e a gente não vê tanto, infelizmente, para o Venture Capital, né, para o capital de risco. Por quê? Porque a gente tem uma Selic muito alta, mesmo nacional. E a gente tem os private equities, que são os grandes fundos, né, de compra de participação, que continuam. A gente tem um movimento, se de um lado a gente não tem uma abertura de empresas tão grande, abertura de capital IPO tão grande, a gente tem um societário mais pujante no mercado. Então, muita reorganização, muita empresa com caixa aproveitando o momento para comprar outras empresas, comprar concorrentes, fazer uma reorganização, e aí os FIPs, né, de private equity, de participações privadas, participando desse movimento bastante. Então, desde a criação de fundos novos, como fundos já existentes, indo para a aquisição de participações em empresas. Então tem muita empresa aí que talvez não, está dando, trazendo capital através de um private equity. Ou seja, eu não estou abrindo meu capital na bolsa, mas eu estou captando um sócio fazer isso via fundo. Eu consigo acessar os investidores, eu compro, e aí o fundo fazer aquela curva do private equity, né? Faz a compra, investe, desenvolve para depois fazer o desinvestimento e entregar valor para os investidores. E aí talvez até pensando, né, que essa Selic que está desde 2022, né, nesse patamar, vem subindo, deve estar um momento bom assim para o private comprar
investir em algumas empresas, né? E quando a Selic caiu, o custo de capital das empresas começar a diminuir também, alguns desses negócios vão florescer, né? Exatamente, a conta que se faz é essa. Né? E uma aposta para frente, que a gente, né, sempre torce, você economista me ensina isso. A gente tem um movimento favorável da economia macroeconômica e micro em determinados setores, aumento de demanda, toda essa parte de comportamento econômico, mas assim, é necessário porque senão o direito não anda. O direito está sempre andando, geralmente essa área, né, esquecendo outras áreas do direito, mas o direito empresarial, mercado financeiro, capitais, ele se movimenta com isso. Com a economia, né? E aqui no Brasil, infelizmente, o voozinho de galinha faz parte aqui no Brasil. Faz parte, né? Esse é um problema. Mudando um pouquinho de pauta, tokenização. Me ajuda a entender um pouquinho. Tokenização. Estamos falando que é o futuro, tokenização. E eu te digo que é o presente. Olha! Bonita essa frase. Porque eu diria que é o presente, né? Veio para ficar. A tokenização é a possibilidade, né, de você espelhar, você ter encarteirado dentro de um token, né? O token, não estou falando, é um registro digital, uma numeração, um token, um valor mobiliário. Então você pode ter uma emissão de debêntures tokenizadas, uma emissão de cotas de fundo tokenizada, emissão de um valor mobiliário, de um ativo financeiro dentro de um token. Tá? E se valer o quê? Um registro dessa emissão em blockchain. Fazer uma perguntinha aqui, só de ignorante não, tá? Imagina. Pelo que você está falando, assim, um token por si só não existe token de nada. O token ele está vazio, esperando uma informação ir para dentro dele. Então tem que ter alguma informação, ele tem que guardar alguma informação. Exatamente. Tá bom, ok. Exatamente. Ele em si, muito bem, esse ponto é importantíssimo. Ele em si não é um ativo financeiro, é um valor mobiliário. Ele passa a ser, quando ele encartera, quando ele empacota, né, um ativo dentro dele. Tá? E aí ele vai ao mercado, é feita oferta, é feita subscrição, em vez de ter uma subscrição de ação, uma subscrição de debênture, uma subscrição de cota de fundo, é subscrito um token. Tá? E o que se espera, né, no futuro é você ter uma gama maior de ativos financeiros tokenizáveis. E aí nisso você tem uma democratização no acesso à poupança pública. Quando a gente vai ao mercado de capitais, uma oferta de ação, você diz o quê? Captar recursos da poupança popular. Debênture é a mesma coisa. Na tokenização você tem projetos menores, inclusive, dada o menor custo de uma emissão via token, dada a menor burocracia que se espera, é você ter um custo menor nessa emissão e com isso você justificar uma captação até para empresas menores via tokenização de ativos. Regulatoriamente, está bem amarradinho isso hoje ou não? Regulatoriamente a gente teve o sandbox regulatório, tá? E a gente tem um movimento tanto de SUSEP, Banco Central, CVM. Sandbox, é uma explicadinha só. O sandbox, o que é? É um negócio muito interessante, né? A gente tradicionalmente fala o quê? O direito corre atrás do fato econômico, isso é uma máxima. Então existe a economia é criativa, o mundo das finanças é hiper criativo e o direito corre para regular. O que o sandbox faz de diferente? Em vez do regulador correr atrás do mundo dos fatos, né, do mundo dos acontecimentos, do mundo econômico, o mundo econômico propõe ao regulador uma proposta de regulação. Né? Então fala, ó, tenho tal ideia de negócio, sobre essa ideia de negócio não existe uma base regulatória. Se essa ideia de negócio for mercado de capitais, tem que propor para a CVM. Se for Banco Central, mercado bancário, Banco Central, seguros, SUSEP e assim por diante. Então ele propõe falando, ó, por que a gente não constrói de mãos dadas, você regulador e o mercado, uma solução regulatória para essa situação. Então a CVM abre o sandbox regulatório, ele propõe, né, uma norma, e por que chama sandbox, caixa de areia? Porque a CVM vai delimitar, enquanto esse projeto de regulação anda, um ambiente, né, interno para testes. Então ela vai puxar durante um período, fala, vamos fazer uma simulação da oferta para ver como funciona e deixar isso suscetível a erro, acerto, para a gente fazer comentários e a gente construir junto uma regulação. Então basicamente é isso. Para mim é um estado, quase que o estado da arte, não é o estado da perfeição, não existe, mas é uma evolução muito bacana do modelo regulatório, não só para o mercado de capitais, mas para qualquer setor regulado, porque você vai atenuar essa distância
do regulador correr atrás do fato econômico. Então, eles, verificando uma realidade de mercado, ele suscita o regulador percebe isso e constrói, né, nesse ambiente de testes, né, do sandbox, uma regulação, inclusive, mais customizada para aquela atividade. Então, assim, a gente já tem um movimento muito bacana dos reguladores brasileiros de fazer audiência pública, então vou ouvir o mercado. Aqui é um pouco mais do que isso, vou participar junto daquele mercado, vou abrir oportunidade de participação no sandbox para a gente construir junto uma regulação mais customizada possível para aquela situação ainda não regulada. Então, muito bacana, a tokenização surgiu nisso, né? Teve o sandbox regulatório, o primeiro case, que foi uma emissão de debênture, que foi um sucesso do mercado. Então, a tendência é a gente ter, né, mais emissões e o mercado ir regulando gradativamente. Então, hoje, por exemplo, se tiver algumas empresas interessadas, elas já podem hoje emitir um debênture tokenizado. Vai pedir autorização para a CVM. Tá. Aí, quer dizer, mas depende da autorização da emissão, mas aqui é um pouco mais do que isso, né? É um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso, né? Mas vai caminhar com a CVM e falar, eu quero fazer nesse modelo. E está aumentando as emissões de tokenização. Tá. Hoje é um dos temas mais bacanas do mercado de capitais e muito necessários. E aí eu digo que é o presente, né? Porque é aquilo, né? A gente estava conversando antes, tem um caminho do real digital, você tem a tokenização. Para mim veio para ficar e é positivo que fique, né? Porque a gente tem uma crítica, não uma crítica, né, para detonar o mercado de capitais, mas uma crítica de que ele abastece por hora, né, grandes empreendimentos ou fundos estruturados. Isso é uma grande verdade, né? A gente quer que o mercado de capitais financie mais coisa. Uma outra coisa que veio também nesse sentido é quando a gente fala de crowdfunding, né? Que é uma emissão, seria mais ou menos uma fintech do mercado de capitais, uma plataforma eletrônica que admite projetos. Tem um projeto, né, de fazer uma fazenda vertical nesse prédio aqui. Putz, eu não justifica eu abrir um fundo, porque o fundo, para parar em pé, precisa de 30 milhões, mais ou menos. Para eu abrir um capital, o Private Venture Capital também pode ser que me queira mais para frente. Então você faz uma oferta de participações, né, oferta de cotas do crowdfunding nessa plataforma eletrônica, ela dispensa de registro na CVM, captações menores até 10 milhões de reais, se não me engano, né, 10 ou 15, eu não confirmo, até 10 milhões. Se for aumentou a 5 milhões antes, mas é um capital que é bacana para aquele cara começar aquele projeto e dar certo. De repente 10 milhões é o que precisa. Eu citei esse da fazenda vertical, mas é um projeto que chama Pink Farms, que foi viabilizado através de uma plataforma de crowdfunding. E assim, então uma forma de comprar uma cota desse crowdfunding e estamos financiando um projeto. Podemos. E aí o regulador ele tem uma série de cautelas. Como ela é bem aberta, e ela pode ir para o público, você tem uma limitação, né, do investidor, por exemplo, de varejo, comprar até 10 mil reais. Se for qualificado, não, ele pode pôr bastante dinheiro no crowdfunding. Você tem algumas travas porque você tem mais risco. Sim. Agora, a aposta do crowdfunding, que, né, traduzindo é vaquinha, né, você pegar dinheiro do mercado é isso. O cara apostar pouquinho, coloquei 500 reais, coloquei 250 reais naquela emissão, mas é o tal, né, vulgarmente dinheiro de pinga, para o cara também não ligar e não cobrar. Então, assim, ele está pondo pouco, lógico que ele pode cobrar performance de investimento, mas ele também, assim, é um capital que ele pode arriscar. Se ele perder, não vai fazer diferença. Ao mesmo tempo, se ele ganhar, né, é um multiplicador muito bom. Sim. Aí ele põe 250, tudo bem que é pouco, mas vai sair com 2 mil reais. Você pensar 10 vezes o capital. Então, uma ideia muito bacana. Ainda não decolou muito, isso que eu te perguntar. Mas a concepção é muito boa. Então, muitos projetos já foram. Acho que isso está ganhando mais conhecimentos, depende de educação financeira, o apetite de risco, isso ser mais divulgado, e o que o mercado também briga positivamente é para o regulador aumentar os volumes, porque hoje a gente tem um negócio muito importante, tá? Que é um hiato entre o crowdfunding de formas menores de captação e as formas tradicionais. Então você vai ter o crowdfunding batendo 10, 15, e você vai ter de 15 a 30, 40 o público não assistido pelos veículos de captação. Você não justifica no mercado. Então, uma das formas é você ter a tokenização, um aumento, né, você tendo maior possibilidade de mais ativos serem tokenizados e objetos de oferta. O
crowdfunding também subir para você abastecer esse público não assistido que precisa de capital e que muitas vezes não quer pagar o juro bancário que é elevado. Não, é um negócio nascente. Não é que não quer, né? É que é caro. Né? É caro, não, mas é um negócio nascente, que você não consegue mensurar o risco, vai pegar um crédito bancário, mas... Pô, e se você vê um crowdfunding, a empresa ali, pô, tem um projeto legalzinho, vou pôr R$500 por mês, vamos fazer forma. É bacana essa ideia, porque isso no exterior, assim, tanto, né, você tem o equity crowdfunding, que é isso que eu falei, e você tem o crowdfunding para voluntariado, para ajudar, para fazer um show, por exemplo. Né? Então tiveram vários cases no exterior, o crowdfunding já é mais antigo fora do Brasil, com muito sucesso. Isso é bom, fazer um show. É bacana. A ideia é boa, mesmo. A gente está acabando aqui, mas a gente tem que falar de um assunto que é fintech, que é uma das suas especialidades. Né? É uma das suas especialidades, meu caro. Como é que está esse mercado de fintech? Ele sente, obviamente, com a taxa de juros alta mais uma vez, está difícil para penaliza também. Penaliza. Mas a gente tem um crescimento, cara. Então, eu acompanho bastante esse mercado, principalmente fintech de crédito, mas acompanho também fintech de pagamento, são as IPs, né, instituições de pagamento. Isso é muito que cresceu, né? O mercado Stone, por exemplo, você pega as de crédito de 2018 para cá, que é o marco, é a resolução 4656/18 do Conselho Monetário, que criou as fintechs de crédito no Brasil. As instituições de pagamento já vêm desde 2013, na Lei 12.000 e alguma coisinha, para a memória. Mas elas já vêm e cresceram muito mais. Então você pegou os grandes credenciadores, né, que estão dentro do arranjo de pagamento, a maquininha do cartão, um meio de pagamento que emite um cartão pré-pago, uma wallet, né, que é uma conta que você carrega com dinheiro, um pós-pagamento que é o cartão de crédito. O que a gente viu? Um boom de crescimento. Aí você tem as SCDs, né, Sociedade de Crédito Direto, e as CEPs, né, Sociedade do Peer-to-Peer Lending, né, onde tem uma plataforma, por exemplo, o Dota quer emprestar dinheiro para o Hudson. Ele vai numa plataforma, né, eletrônica e fala, vamos viabilizar o empréstimo. Eu posso emprestar para você com juros do mercado, como se eu fosse um banco, desde que eu faça dentro de uma CEP, que é o modelo do Peer-to-Peer Lending. Então esse mundo cresceu muito. E o que a gente vê no momento agora? Um momento mais de consolidação. Então muita gente ficou empolgada, muitas decolaram, falaram, eu quero montar principalmente SCD. O que a SCD faz? Ela dá crédito com dinheiro próprio, ela não capta, não faz intermediação financeira. O Dota botou o dinheiro dele, eu vou fazer Eu tenho 5 milhões parado, eu quero montar um SCD e emprestar dinheiro no mercado. Até a gente brinca, fala, foi a legalização da agiotagem. Porque eu estava pensando aqui, não é tanto isso porque é dinheiro lícito e tal, mas assim, é a possibilidade realmente de se emprestar dinheiro. Então muitas factories, muitos correspondentes bancários que desenvolveram ao longo de anos o know-how, né, de fazer cessão de recebíveis, de dar crédito para os outros, no caso os correspondentes, tinham capital e procuraram virar SCD. Falou, poxa, eu correspondo a um banco, eu ganho um FII ali da operação, mas se eu der o crédito, tem o spread para mim. Então democratizou o acesso ao spread bancário. Né? Tá. E aí você teve um movimento muito grande de gente que entrou e falou, quero montar uma SCD, até mais que o peer-to-peer lending. Você tem muito mais SCD hoje nesse estado. Mas é mais complexo, né? Porque é mais complexo. Mas eu estou emprestando para o Dota, o Dota está aqui. Mas é uma ideia bacana. A ideia é ótima, mas eu fico... A hora de divulgar, pensando assim, caramba. O que penaliza a Selic? Por que eu vou deixar de comprar o Tesouro Direto e emprestar para o Hudson? O Hudson eu conheço, eu sei que paga pessoal. Mas emprestar para o Zé, outra pessoa que eu não conheço, né, e correr risco nisso. Agora, tem um lado bacana, na engenharia regulatória eu posso pedir uma garantia, posso pegar o veículo da pessoa e fazer uma alienação fiduciária, mas não é tão simples. Né? Já na SCD, a pessoa tem funding e está dando dinheiro. Então você tem cases como a Creditas, cresceu muito, entre outras fintechs que voaram no mercado. O que se observou? Muita gente dando crédito para vários nichos. Então, pessoa física principalmente bastante, carteira de consignado foi uma que também cresceu, pessoa jurídica já também dando para pequenas empresas e algumas pessoas, né, conseguiram dar crédito bem, já tinha know-how e outros apanharam um pouco no mercado. Dar crédito não é fácil. Não é simples, é uma arte. Né? O banco apanha, imagina. E aí nisso que a gente vê hoje, um movimento menor de protocolos de novas SCDs do Banco Central e consolidação daquelas. Tanto que no ano de 2023, tem um levantamento que é repetido vários anos pela Price, né, e pela BFintech. No último estudo, né, de 2023, levantou-se o quê?
que as fintechs direcionaram, né, um volume maior de crédito para a pessoa jurídica, porque você tinha um risco menor e a busca de rentabilizar. Então, teve uma corrida de fintech muito pelo número de CPFs, tá? Então, a gente vê Nubank, vários cases, C6, entre outros, né, que viraram na prática bancos múltiplos hoje, mas que hoje querem o quê? Falam, eu preciso entregar resultado, preciso rentabilizar, a história está bonita, mas eu preciso fazer isso, e fintechs também. Então o movimento, tem um movimento ainda positivo? Tem, né? Mas um movimento mais de conscientização. Qual é o lado bom, né, mais bacana de você falar de fintech? É a democratização, não uma democratização, mas uma capilaridade maior do sistema financeiro. Então acelerou muito a bancarização. Tá? Hoje você tem uma população com acesso à internet muito grande, você tem mais de 2 celulares por CPF no Brasil. Então foi um movimento mais rápido, né, que o banco postal, né, ou que o correspondente bancário conseguiu, foi a fintech atingir pessoas que o sistema financeiro não conseguia contemplar. Então, o crescimento da bancarização e o auxílio do crédito chega na ponta. Tá. E outra, maior facilidade de meio de pagamento também. Então, as fintechs, elas têm um movimento muito importante e aumentaram, né, até a minha dissertação de mestrado, aumentaram a concorrência no mercado. Eu acredito, tá, e você tem um subsídio para me contestar com a realidade melhor, mas para mim o que mais vai fazer reduzir taxa de juros, além da Selic, um fator preponderante é a existência ou não de concorrência dentro do mercado. Com certeza, a concorrência. O mercado concentrado é complicado, né? Apesar de ter estudos relevantes do Banco Central que dizem que em um mercado bancário concentrado aumenta a concorrência, mas com mais concorrência, com mais gente incomodando, não só em preço, mas em qualidade do serviço, a gente vê um ambiente concorrencial melhor. Isso é sempre saudável em qualquer... Não é só o mercado bancário. Não é. Eu já vi alguns desses estudos do Banco Central, obviamente cheio de méritos, muito bem feitos e tal, mas eu tendo a achar que se tiver mais gente concorrendo, vai sempre diminuir. Concordo. É o ser humano, né? Tem concorrência aqui. Alguém no seu calcanhar, zona de conforto não é bom, né? Então, não tem jeito. Bem, nota, infelizmente aqui já se passaram aqui o nosso tempo, a gente vai ter que parar aqui. Deixamos de falar de alguma coisa, Dota, aqui? Uma coisa aqui que a gente... Se você deixar, fala a noite inteira. Eu vou ficar conversando com você a noite inteira com o maior prazer. Tenha certeza. Muito obrigado de novo pelo prazer desse bate-papo. Não, eu adorei, Dota. Super obrigado, adorei a conversa. Obrigado mesmo. Gente, mais um episódio do Investimento à Beça.